finalizar esse conceitozinho aí. Pensa comigo. O que a linha de campo traduz mesmo? Ela traduz de uma partícula abandonada por ali. Então tu imagina, se duas linhas de campo estão se cruzando, vamos entender o significado físico. Se eu largo uma partícula positiva, ela vai para lá, né? Se eu largo uma partícula positiva, ela vai... Ah, mas peraí, tem um absurdo nisso. Por que uma partícula vinda daqui foi para lá e outra vinda daqui foi para lá, sendo que elas passaram pelo mesmo? Então se eu botar uma partícula positiva ali... É porque elas têm que se expandir, né? Elas se opostos iguais se repelem. Não, na verdade é que eu fiz uma situação que fisicamente é impossível. Jamais um campo elétrico apontando daqui vai cruzar com um campo elétrico apontando para lá. Se isso fosse acontecer, na verdade as linhas de campo iam fazer isso, ó. Elas iam quase se encostar. Ou seja, se uma partícula faz um caminho quando abandonada num lugar, uma outra partícula abandonada no mesmo lugar tem que fazer o mesmo caminho. Carga elétrica, ela obedece às leis naturais, às forças da natureza. Não pode, não, eu vou para lá. Eu penso diferente, eu vou para lá. É um absurdo, por isso que é fisicamente impossível que linhas de campo se cruzem. Isso a apostila também fala. Mas tu vê, a colega fez o caminho certo, ela leu, não entendeu, pensou e repensou, eu conheço ela, foi em cima mais uma vez, não estou entendendo isso. Aí ela me procura, professor, essa parte aqui eu não estou entendendo, eu vou tentar dar uma ajuda para traduzir aquilo. E é possível que ainda não resolva, depois algumas noites bem dormidas, mais alguns dias se passam, os neurônios se ligam, entendi, faz todo sentido, faz todo sentido. Seria mais ou menos assim, ó, tem uma rampa, eu largo uma bolinha na rampa, aí eu largo a bolinha no mesmo lugar da rampa, aí um outro dia, em vez dela descer a rampa, ela vai pro lado. Não faz sentido, cara, qual é a lógica disso? Né? Se a bolinha largada no mesmo ponto, desceu a rampa num sentido, se tu repetir o fenômeno, tem que obedecer a mesma coisa, porque as leis da natureza não mudam de uma hora para outra do além, certo? E isso é uma coisa bacana, né? Na física de ensino médio, a física de ensino médio é determinística, certo? Um fenômeno para ser considerado científico, ele tem que ser repetitivo. Então, ó, linhas de campo podem se tangenciar, mas podem se cruzar? Jamais. Porque se cruzar significaria que partículas iguais teriam trajetórias diferentes no mesmo ponto. Um absurdo. Tá, mas eu penso o seguinte, por exemplo, aqui é um campo elétrico, aqui tem duas partículas, S e S, eu soltei cada uma dessas desse lugar. Quando elas chegar num ponto em comum, elas têm que ser empurradas. E elas vão abrir porque se repete. Pois é, mas olha só, aí tu já está violando aquilo que eu acabei de ensinar. Eu falei que a linha de campo é a trajetória de uma partícula. Eu não estou dizendo que duas linhas de campo são trajetórias de duas partículas que vão se repelir. Sacou? Essa é a ideia. Como a linha de campo representa a trajetória de uma partícula, qualquer partícula naquela linha vai obedecer à linha que já foi definida. Então não faz sentido duas linhas se cruzarem. Seria o equivalente eu botar na rampa dois objetos, um descer e outro subir. Um ir para um lado, outro ir para o outro. Sendo que a gravidade está puxando os dois para baixo da rampa, eles têm que seguir o mesmo caminho. Essa é a ideia. É por isso que não podem duas linhas de campo se cruzar. Agora, eu vejo ela responder positivamente com a cabeça. Porque ela já leu, ela fez o trabalho prévio, ela está curtindo uma aula do século XXI. A maioria que não leu está escutando a leitura da apostila comigo, pai. Tu acredita? É esse que é o problema. Me ajudem. Na última aula, eu vou te falar qual é a leitura que eu quero da física B, C e E para uma aula do século XXI. Se eu chegar no dia, sexta-feira que vem, perguntar e ver que quase ninguém leu, eu vou continuar com a aula medíocre que a galera merece. Sério, 90% da turma lê, só 10% de cabeça de bagre não lê. Eu faço uma aula moderna para vocês e vocês é que vão escolher. Olha como é legal a vida, a gente escolhe o que a gente quer. Muito bom. Outra coisa importante, para finalizar. Outra coisa importante, para finalizar. Quero ver se tu lembra dessa, hein? Quanto mais próximas as linhas de campo, mais o quê? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Duas partículas positivas. Uma tem essas linhas de campo aqui, ó. E a outra tem essas linhas de campo aqui, ó. Eu te pergunto, que carga tem maior intensidade, a 1 ou a 2? A 2, porque entre as linhas de campo da carga 2, a distância é menor do que entre as linhas de campo da carga 1. Então completa a frase para mim. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é
Isso já era o volume 2, tu vê? Então agora documentamos algumas coisas sobre as linhas de campo. Outra coisa sobre decorar. Te falei do cara das páginas amarelas, certo? Mas eu te falei da pesquisa que ele cita nessa entrevista? Ele cita uma pesquisa muito famosa, que não foi feita por ele. 3 grandes grupos para decorar frases. Vocês vão ficar repetindo as frases. Vocês vão tentar imaginar, criar imagens que se conectem com as frases. E vocês vão ficar refletindo sobre o significado das frases. Deixar a galera pensando durante, trabalhando essas técnicas diferentes durante algum tempo. Depois foram lá, vamos lá, escrevam as frases. Escrevam as frases. Adivinha quais foram os grupos que melhor lembraram as frases? Os que imaginaram e os que refletiam. Os que repetiam se arrombaram. Mostrando que ficar lendo, repetindo é uma grande burrice. O certo é refletir durante a aula, de estar pensando comigo, imaginando o que está acontecendo, raciocinando, interagindo comigo. E não só repetir. Por isso que eu te falo, copiar é uma loucura. Copiar te tira o foco da aula e não faz tudo para aprender. Pois então, legal, olha só que legal que tu falou. Legal. Porém, o que será que aprende mais? Ficar assim? Ou pelo menos acompanhar a aula? Tá entendendo? Quando eu falo, pô galera, vem comigo, eu não estou querendo que tu repita 1000 vezes, eu estou querendo é que tu não fique assim, ó. Só isso. Mas ela tem razão, quando eu falo repetir, e outra, eu fico repetindo 10, 20 vezes a mesma coisa? Sim. 10, 20 vezes a mesma coisa? Me mostra no vídeo, cara, me mostra no vídeo. Certo? 3, uma vez, 2 vezes, peço para tu ler uma coisa para tu acordar. Então tu vê, tu acabou deturpando uma coisa que eu falei contra mim. Sacou? Não foi legal. Agora olha só. Mas é normal, o ser humano é assim. O ser humano é assim. Ó, se tu me disser que eu ensino meus alunos por repetição, tu não é nada mais nada menos que um mentiroso. Eu não ensino por repetição, eu ensino por lógica e raciocínio. Nos meus vídeos deixo isso claro. E desafio qualquer um a provar o contrário. Agora olha só. Ficar repetindo 1000 vezes não significa nada. Só isso que eu quis dizer. Certo? Mas a pessoa vai gravar a frase. Pois é, cara, mas vai gravar assim, ó. Vai gravar assim, ó, entendeu? Ele não vai entender o que está acontecendo. Outra, o cara do Harvard pode estar errado. O cara só tem 30 anos de experiência, ele deve estar errado, esse cara. Repitam o que tu vai aprender. Fica tranquilo, esquece o que eu falei. Não entendo, eu falo a mesma coisa aqui, lá, aqui sai de um efeito diferente, cara. Aqui, galera, que parece que... Loucura. Me perdoem ser o bosta que eu sou, galerinha, foi mal.